Olá! Para você que está em casa, nós estamos aqui de volta com o Encontro com a Palavra, que é o nosso programa semanal de estudo sobre a Bíblia. Estamos aqui com nossa amiga Thalita Castelão. Seja bem-vinda, Thalita. Muito bom estar aqui com você, com o pessoal de casa. Vai ser um prazer a gente fazer esse estudo. Tá ótimo, obrigado. Para vocês aí de casa, estamos agora na quinta lição do terceiro trimestre de 2025 das lições da Escola Sabatina. E o título desse trimestre é O Livro de Êxodo. Para você que está em casa, deve estar pensando, já imagina, a primeira coisa é Moisés abrindo o Mar Vermelho, que é a cena clássica. E apesar de ser a primeira coisa que vem à nossa mente, essa imagem, Moisés não é a pessoa mais importante do livro de Êxodo. Moisés tem um papel muito importante, mas o protagonista do livro de Êxodo é o Deus amoroso, o Deus resgatador, o Deus que está ali, que não se esqueceu do seu povo. E para os dias de hoje, Deus, para nós, Ele tem o mesmo convite. Ele quer nos libertar. Não vai nos libertar da escravidão do Egito, mas Ele quer libertar de uma escravidão muito mais intensa e muito mais prolongada, que é a escravidão do pecado. Deus quer nos libertar e quer nos acompanhar por toda essa travessia do deserto, das tentações do deserto desse mundo, e quer nos levar num êxodo rumo à terra prometida até as mansões celestiais. Então que nós possamos aceitar esse convite de Deus para nossas vidas. Vamos então pedir a nossa amiga Thalita que conduza uma oração para o nosso Deus. Você de casa pode fazer sinal de oração. Querido e amado Pai, pedimos agora a Tua iluminação no estudo da Tua Palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa semana vamos estudar sobre a Páscoa, um tema que já é conhecido de muitas pessoas, mas às vezes de uma forma um pouco mais superficial, e vamos dar um pouco mais de enfoque bíblico a essa palavra, Páscoa. Pedir para nossa amiga Thalita ali para ler o verso áureo para o pessoal que está em casa. Qual verso para memorizar, por favor? Está lá em Êxodo, no capítulo 12, versos 26 e 27, diz assim: Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou as nossas casas. Muito obrigado. Para ficar mais claro, quando Moisés disse isso, ele não estava falando de um tempo presente. Ele estava se referindo ao que aconteceria 40 anos depois, que é quando eles finalmente cruzassem para a Terra Prometida. E aí, uma vez os filhos lá, após tanto tempo, quiserem entender qual o significado da Páscoa. E aí a ideia é que os pais sempre resgatem para os filhos o que aconteceu 40 anos atrás, que isso não ficasse perdido na memória deles. Então, o que a gente tem é uma advertência de Moisés para que os filhos possam ser sempre orientados em todas as gerações para participar das cerimônias religiosas como a Páscoa e entender o significado delas e participar de uma forma efetiva. Thalita, pergunta a você, qual a importância de os pais, no devido tempo, envolver os nossos filhos para participar dessas cerimônias da igreja, como lava-pés, Santa Ceia, Páscoa? O que você tem para dizer para o pessoal aí de casa? A verdade é que você aí de casa sabe muito bem que você certamente aprende melhor pela experiência, né? A gente, os seres humanos, somos assim. Então, quando você envolve os filhos, né, as crianças, os jovens, em atividades como essas, isso ganha um significado muito melhor. Aqui em Moema, a gente tem, geralmente quando tem a Santa Ceia, o pessoal do departamento infantil prepara um pãozinho, um suco de uva, para que eles possam também entender um pouco desse simbolismo. Embora não seja parte, né, da Santa Ceia formalmente, mas isso ajuda eles a irem entendendo um pouquinho sobre os símbolos. E os símbolos, eles apontam para uma realidade muito importante que tem a ver com realmente a libertação que o Cordeiro de Deus trouxe ao ser humano. Perfeito, muito obrigado. Agora, num ponto de vista um pouco mais prático,
Há uma cerimônia, mas assim, o que a gente pode fazer para os nossos filhos entenderem qual o significado profundo que tem essa cerimônia? Para que eles não façam de qualquer jeito, que não façam de uma forma mecânica, achando que simplesmente é uma coisa que eu vou fazer para agradar os meus pais. O que tem que passar na mente dos nossos filhos quando estiverem participando? Pois é, precisa fazer sentido, né? Porque tudo que faz sentido, as pessoas não esquecem. Então, o sentido precisa ser explicado. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tive uma paciente, e ela até era judia, e ela estava participando de um ritual, né, da religião dela, e tinha a ver com a Páscoa, tinha a ver com... comia o cordeiro, fazia também os pães ázimos, etc. e tal. E eu lembro que ela não lembrava, ela foi me dizendo o significado de cada coisa, mas ela não lembrava o que significava o cordeiro, que seria, na verdade, a coisa mais importante, né? Então, o símbolo precisa ser repetido, precisa ser explicado, e é importante os filhos verem na nossa vida prática isso acontecendo. Quando a gente faz, por exemplo, a cerimônia do lava-pés, e a gente entende que aquilo é um ato de humildade, sobretudo quando você precisa ou perdoar alguém, ou se desculpar com alguém sobre algum acontecimento. E se de repente eles viram ali que os pais, né, brigaram a semana toda e não teve aquele entrosamento antes de fazer essa cerimônia, de usar aquela oportunidade como um momento de reparação, eles vão entender que aquilo realmente é pro forma, né? Eles não vão ver sentido naquilo. Mas quando eles entendem que aquilo tem um significado, no sentido de traz uma mudança, apesar de ser um rito, mas vivido com significado tem um sentido, isso fica mais fixado na mente deles, né? Então, acho que essa é a advertência, né? Da gente fazer tendo sentido, porque sem sentido, eles também vão entender que não tem sentido. Verdade, para eles entenderem que não é um teatro ali, não é só um papel. Você está realmente se entregando de corpo e alma, que é o que Deus pede para a gente naquele momento. Passando para o nosso estudo de domingo, para você de casa pode mudar a lição para domingo, fala de mais uma praga. A gente tem uma passagem bíblica em Amós 3:7 que fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Graças a Deus, para você de casa, que nosso Deus é o Deus transparente, e apesar de toda a autoridade que ele exerce, ele não oculta suas intenções. A maior parte dos governos que a gente tem nesse mundo fazem as coisas no oculto, sem realmente querer mostrar o outro lado do que é pretendido naquela ato, naquele decreto. Mas Deus, ele é totalmente transparente através dos seus profetas em todo o tempo. Acompanha em casa, temos na nossa lição uma pergunta. Que advertência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Está em Êxodo 11, em casa você pode abrir a Bíblia e pode nos responder a respeito disso, Thalita? Pois é, eu convido você de casa a fazer essa leitura detalhada depois com calma, porque, de fato, esse capítulo, ele deixa muito em detalhe o que Deus falou que ia acontecer. Porque já haviam caído outras pragas, e quando Moisés vai fazer essa advertência a Faraó, ele não falou assim: olha, vai acontecer uma coisa terrível na sua família. Não, ele foi explícito. Ele falou assim: olha, o primogênito, tanto da tua casa, Faraó, quanto da casa da serva, né, da pessoa mais humilde, inclusive dos animais, primogênito dos animais, vão morrer. Ou seja, foi bem explícito o que Moisés tinha falado que Deus iria fazer. E antes dessa praga, teve uma coisa interessante também, que foi a praga da escuridão. Então, eles passaram 3 dias no escuro, que era um tempo especial para que eles pudessem refletir.
refletir sobre o que Deus vinha falando, sobre o que Deus estava pedindo e sobre o que Deus estava anunciando que aconteceria caso o faraó não cedesse. Inclusive, nessa última praga, né, antes de Moisés se despedir, a Bíblia usa a expressão que Moisés sai meio enfurecido da presença de Faraó. E a lição deixa aqui um comentário que é o seguinte: Moisés sabia que quando Deus falasse que faria aquilo, faria mesmo. E ele pensou provavelmente na responsabilidade ou na falta de responsabilidade de Faraó de comprometer não só a vida do próprio filho, mas a vida de várias pessoas, porque eram filhos de todas as famílias ali do Egito, inclusive dos animais também. Ou seja, ele sabia que a dureza daquele coração iria trazer consequências muito danosas. Seria realmente um pranto muito grande, né? Qual nunca tinha havido igual ali. Então, as advertências foram dadas com clareza, mas infelizmente elas foram ignoradas. Obrigado, Thalita. E você aí em casa deve estar pensando, bom, isso foi há muito tempo atrás. E para nós hoje, será que Deus tem dado advertências que são perfeitamente aplicáveis para o nosso tempo digital, nosso tempo presente? Será que tanto a Bíblia quanto o Espírito Profecia tem algo que a gente pode aplicar hoje, seja, por exemplo, alimentação, exercício físico, descanso semanal, a vida sexual? O que nós temos de advertência bíblica que dá para você aplicar agora? Deus deixou várias orientações que são atemporais, né? Então, a Bíblia, ela é um livro não só que revela a pessoa de Cristo, mas é um livro que revela também sobre a saúde, que revela sobre relacionamentos, que revela sobre formas de você se conduzir com integridade nos relacionamentos, nos negócios, para que você seja bem-sucedido sobre isso. Então, quando, por exemplo, embora a Bíblia não tenha isso escrito, né? Por exemplo, sobre você evitar o cigarro, sobre você não fumar. Isso não está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre o seu corpo, seu templo do Espírito Santo. E para que esse templo funcione da melhor forma, a gente precisa cuidar da saúde desse corpo. E aí, você entendendo isso, você não vai fazer coisas que sejam prejudiciais à sua saúde. Obviamente, todo mundo pode ter doenças, né? Você pode ter câncer de pulmão sem nunca ter fumado um único cigarro. Mas a probabilidade que isso aconteça com alguém que tenha fumado por muito tempo é muito maior do que se a pessoa nunca fez uso do cigarro. Ou seja, são orientações que são importantes para a nossa qualidade de vida. São importantes para o nosso relacionamento a dois. Quando a Bíblia fala, olha, os maridos devem amar as esposas devem respeitar os maridos, isso é uma recomendação muito importante. Por quê? Porque quando às vezes, por exemplo, eu estou fazendo palestra, pergunto para os maridos, o que para você é mais importante, ser amado ou respeitado? E geralmente eles falam assim, mas qual é a diferença? Porque para um homem realmente se sentir amado, ele precisa se sentir respeitado. E Deus sabia disso. Então, são coisas que você tem aqui gratuitamente na palavra de Deus e que podem ajudar na sua vida diária. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu vejo assim, se Deus tem advertências tão propícias, inclusive para hoje, será que a gente pode, como igreja, nós estamos aqui na Avenida Chibaraz 185 em Moema, será que isso pode ser uma oportunidade de evangelismo para as pessoas verem que Deus não é uma pessoa que ficou lá no passado, que está tão distante de nós, mas para ele entender que é o nosso Pai que está cuidando de nós nesse momento? Será que a gente pode explorar isso de alguma maneira para as pessoas verem Deus de outra forma? Eu enxergo isso como uma oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Então, quando você entende que esse Deus amoroso se preocupa com você nos mínimos detalhes, desde o que você come, até a forma como você se veste, até a forma como você se relaciona, em como deve ser, por exemplo, a sua rotina de trabalho, porque quando você tem um mandamento que fala que você deve trabalhar 6 dias, mas deve descansar no 7º dia, isso é uma tremenda preocupação, né, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde.
vivenciar essas coisas e ensinar as pessoas isso é bastante evangelístico, né? A gente tem feito, inclusive recentemente, um grupo de apoio terapêutico a pessoas enlutadas e tem chegado pessoas de diversas religiões que perderam entes queridos ou que estão em finais de relacionamento, e tem sido muito bom, porque elas têm sentido esse amparo aqui no corpo de Cristo, né? Sensacional. Obrigado. Vamos então, em casa você pode mudar para segunda-feira, a lição sobre a Páscoa. Nós temos uma seguinte pergunta, você pode acompanhar na sua lição. Quais instruções específicas Deus deu a Moisés e Arão antes de Israel deixar o Egito? Aí em casa você pode ver Êxodo 12, 1 a 20. O que a gente pode ver sobre esse texto? É bem interessante aqui também, gente, porque, de fato, a instrução sobre a celebração da Páscoa, ela foi bastante detalhada. Então, eu até coloquei o óculos aqui para poder ler para vocês. Ele dizia assim, olha, vocês vão pegar um cordeiro por família. Se a sua família for muito pequena, você vai dividir esse cordeiro com o seu vizinho, com a família do seu vizinho. O animal precisa ser um macho, ele não pode ter defeito, ele deve morrer ao entardecer, isso deve ser feito no 14º dia do mês. Vocês devem colocar o sangue desse animal nos batentes, né, nos umbrais das portas, na viga da porta. Ele deve ser comido assado, não pode ser cru nem cozido. Deve ser comido inteiro, desde a cabeça, as pernas, as vísceras. E se sobrar alguma coisa, deve ser queimado. E ele vai ser comido acompanhado de pães sem fermento e também de ervas amargas. E, além disso, do 14º dia até o 21º dia, seriam 7 dias subsequentes, eles ficariam sem comer nada que tivesse fermento. Até porque o fermento, ele tinha uma referência ao pecado, né? E aí, olha que interessante isso aqui. Deus fala detalhadamente como que você deve fazer. Como vai ser esse cordeiro, como é que vocês vão comer. E tem mais um detalhe, ele falava assim, vocês vão comer o cordeiro já vestidos, calçados, com o cajado na mão, como se estivessem prontos a partir, com os cintos, porque essa é a Páscoa do Senhor. Ou seja, vai ser um momento de saída do Egito aqui. Vai ser um momento muito simbólico, né, muito importante, e que vai demonstrar a fé que vocês vão ter. E justamente aquele sangue, né, que era passado ali no batente das portas, era o símbolo que iria identificar a casa de quem tinha crido e quem estava obedecendo ao que Deus tinha determinado e que aceitava esse livramento vindo de Deus. Que fantástico. Bom, em todo esse contexto que você explicou bem, podia deixar claro o pessoal de casa, tem uma palavra hebraica que chama Pesach. Qual que é a relação desta palavra com essas orientações? O que significa isso? A palavra significa passar sobre, né? Era uma passagem. Páscoa é isso, é uma passagem. Não é ovo de Páscoa, não é coelho, como muitas vezes a gente vê por aí. Por que passar sobre? Ou seja, as portas que tivessem o sangue do cordeiro nos seus umbrais, elas não seriam visitadas aquelas casas. Ou seja, o anjo do Senhor passaria por sobre aquela casa. Inclusive, no verso, né, inicial, fala exatamente isso. Olha aqui, o verso diz assim: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou as nossas casas. Ou seja, essa passagem significa, na verdade, livramento, né? Porque passar sobre era não identificar aquela casa como sendo uma casa onde o primogênito iria morrer. Que ótimo, então. Então, na verdade, como você falou, Páscoa é muito além dessa questão de ovo de Páscoa, essa questão comercial que a gente tem, que a pessoa só pensa assim, o que eu vou fazer na Páscoa? A pessoa não pensa no sentido religioso, ela pensa que cidade que ela vai visitar, como se fosse um feriado qualquer, como se fosse
Tiradentes, ou se fosse um dia de qualquer outra coisa, mas é um dia extremamente especial. E qual a importância de deixar claro a importância do significado da Páscoa para os nossos filhos? Então, como você falou lá no início, né, Mozart, a gente vai ensinando pelo exemplo, a gente vai ensinando pela repetição. É importante a gente contar histórias. As pessoas aprendem muito com a contação de histórias. E eu lembro que desde pequena, né, meus pais me ensinaram sobre isso. Olha, Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Não é que você não possa comer um ovo de Páscoa. Tá tudo bem se você ganhar um chocolate, comer um ovo de Páscoa, mas que seja explicado para a criança que realmente a Páscoa não tem absolutamente nada a ver com isso. A Páscoa tem a ver com a libertação do povo do Egito, da escravidão, que eles já sofriam há muitos anos ali, e como você bem falou no início também, ela faz menção aos nossos dias, a libertação que Deus quer fazer na nossa vida do pecado. Perfeito. Eu fiquei curioso, talvez o pessoal de casa tenha essa dúvida. Na nossa casa é um ambiente mais controlado, que a gente dita o ritmo, a gente dita com esses pensamentos, a gente tem uma condução mais fácil. Agora, assim, eu tenho percebido na sociedade, principalmente em escolas, empresas, parece que se cada vez mais quer ser mais vago em relação à Páscoa. Às vezes parece que as pessoas estão buscando uma sociedade tão laica que elas querem mostrar que não tem inclinação para religião nenhuma. Então, Páscoa parece que é uma palavra de um feriado e ponto. Ninguém fala mais o que aconteceu nesse dia. Será que dá para, como cristão, como que a gente pode falar de Páscoa sendo cristão num ambiente desses que às vezes não é tão propício ouvir isso? Ao mesmo tempo que não é tão propício, eu acho que as pessoas elas têm curiosidade quando elas percebem que você tem algo a acrescentar, né? Então, você falou bem, né? Tanto a Páscoa quanto o Natal, se a gente pensar, tanto o nascimento quanto a morte de Cristo foram ocupados por simbolismos, coisas fictícias, né? Então, Papai Noel é o coelhinho da Páscoa. Então, isso, na verdade, tem uma intencionalidade também. A intencionalidade de que isso não seja compreendido, de que isso seja realmente desviado a atenção desse verdadeiro sentido. E, realmente, cabe ao cristão, à pessoa que estuda a Bíblia, compartilhar essa informação e que pode levantar isso até de uma forma diferente, né? Se você quiser, às vezes, fazer diferente lá no seu trabalho, ao invés de você dar um ovo de Páscoa, você pode dar uma garrafinha de suco de uva e explicar, talvez, num cartão, o que isso significa, por que a gente faz a ceia, né, do Senhor nesse momento e o que isso significa. Então, isso é uma forma de você despertar a curiosidade em ambientes assim também. Muito legal a dica. Você em casa pode, então, mudar para terça-feira, que fala sobre o Pessach, que é a palavra que a gente já comentou aqui. E tem uma pergunta aqui na lição que fala: qual era o papel do sangue na celebração da nossa nova festa? Você pode abrir a Bíblia em Êxodo 12, 17 a 23. O que você tem a dizer sobre isso, Thalita? O sangue, como eu falei, era uma proteção contra a morte. Embora sangue seja uma coisa que remeta muito à morte, o sangue é vida, né? Porque foi através do sangue de Jesus na cruz que a gente ganhou vida. Então, o sangue do Cordeiro significava que alguém morreria em nosso lugar. O sangue daquele cordeiro passado no umbral da porta dos israelitas significava que aquele cordeiro representava o que aconteceria lá na frente, que eles não precisariam enfrentar a morte, como aconteceu, por exemplo, com os egípcios, né? Por não terem aceitado. Eu, inclusive, acredito que alguns egípcios que conviviam com israelitas, como também israelitas que não tinham mais a fé no Deus verdadeiro, ficaram no Egito. E alguns egípcios podem ter acompanhado o povo de Israel também. Por quê? Porque a convivência foi muito longa, né? Durante muitos anos. E as pessoas, elas quando entendem isso, quando elas aceitam a Cristo, aceitam a palavra de Deus, isso não está circunscrito apenas aos israelitas.
toda aquela demonstração das pragas durante todo aquele tempo foi uma advertência. E muitos egípcios certamente entenderam isso. Embora o faraó ficasse rígido, né, na sua postura, mas muitos egípcios devem ter entendido aquilo e podem também ter aceito isso e tiveram também livres a morte do foram livres, né, da morte do primogênito. Obrigado. Muito bom. Em relação a outro tema que nós temos daquela lição, vocês podem acompanhar 1 Coríntios 5, 7. Tem uma pergunta na lição que fala, Paulo falando a respeito da Páscoa. Ele tem um verso que fala, joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. E, Thalita, o que quer dizer esse fermento? Qual o significado que Paulo está dando aqui? O símbolo é, na verdade, a questão do pecado mesmo, né? Tudo que é fermentado na Bíblia, seja o vinho, seja o pão, com fermento, na ocasião da Páscoa, por exemplo, eles comiam sem fermento, para que não se fizesse menção a essa questão do pecado. E é interessante porque ele fala assim, né? Para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Ou seja, em Cristo você está experimentando uma novidade de vida, onde você não vai viver guiado pela sua inclinação carnal, pela sua inclinação pecaminosa. Mas, em novidade de vida, você consegue, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, ter uma vida totalmente diferente, né? Ser a massa nova, como ele fala aqui. Que maravilha. Aí em casa vocês podem mudar para quarta-feira. A gente vai falar agora de passando a tocha. Aqui fala no texto que da importância de passar para pai e filho. E porque já que Moisés estava escrevendo todo o Pentateuco, o Êxodo, todos esses 5 primeiros livros da Bíblia, por que tinha que passar de geração em geração, de pai para filho isso? Não era simplesmente pegar esse texto do Moisés, quem se interessasse e lesse? Por que tinha que passar de pai para filho e de pai para filho? Olha, quando você era pequeno, provavelmente você gostava de ouvir histórias antes de dormir, né? Eu, pelo menos, gostava muito de ouvir histórias. E meu pai contava muitas histórias da Bíblia. Mas eu confesso que as histórias que eu mais gostava eram as histórias que ele contava sobre a infância dele. Como ele cresceu numa fazenda, como minha avó às vezes, né, botava de castigo quando ele fazia alguma malandragem, ou quando ele ia caçar com os cachorros. Então, essas histórias, elas têm um significado diferente quando você fala assim, eu vivi tal coisa. É muito bom a gente ouvir da história do outro, mas a importância deles contarem de geração a geração era justamente contar não como um relato histórico, mas sim como uma experiência pessoal que tinha sido vivida pelos antepassados e alguns, né, chegaram a ter os pais ali que realmente passaram pela escravidão. Então, imagina uma criança que nasce ali, já não é mais escrava, já nasce com o povo ali no deserto, mas ouve que o pai ou a mãe foram escravos, que tinham que construir coisas e pegavam no pesado. É impactante quando você tem a experiência contada por quem vivenciou a coisa. Então, é muito mais simbólico, fica mais registrado. Concordo plenamente. Comentando assim, é muito diferente, por exemplo, para uma criança ler um livro de história falando sobre a gripe espanhola, que foi há 200 anos atrás, e você, daqui a alguns anos, falar para o seu filho, eu passei pela Covid, eu tive amigos doentes e tive, inclusive, amigos que perderam a vida. É muito mais impactante, é muito mais forte, porque você passou por aquilo, você sabe exatamente o quanto aquilo trouxe de sofrimento e de aprendizado. A gente que viveu, né, nesse tempo, a gente estudou sobre a gripe espanhola e outras coisas, mas a gente não podia imaginar que a gente viveria na pele essa experiência, e é uma experiência que certamente divide a sua vida entre antes e depois, né? Divide a vida antes da Covid e depois da Covid. Com certeza. Aí em casa você pode trocar para quinta-feira nosso estudo, o juízo divino.
Eu queria saber, Thalita, como que a morte dos primogênitos ajudou a enfraquecer aquele mito da proteção dos deuses do Egito? Tinham tantos deuses lá. O que marcou em relação ao poder desses deuses na cabeça dos egípcios? Pois é, a gente estava até comentando ali antes da gente começar aqui a fazer o estudo diante das câmeras, né? Sobre essa coisa dos primogênitos. Porque o primeiro filho, ele era muito importante. Para Faraó, por exemplo, o primeiro filho, ele tinha quase que uma função de Deus, né? E quando você vê a morte dos primogênitos, sejam os filhos humanos até os filhos dos animais, as crias dos animais, isso é interessante porque no Egito eles tinham deuses para tudo, né? Deus que protegia sobre a colheita, Deus que protegia a plantação, protegia ali o gado e etc e tal. Ou seja, nenhum desses deuses foi capaz de livrar os egípcios do acontecimento predito por Moisés. Ou seja, é uma distinção bem significativa entre o Deus verdadeiro e os deuses que eles cultuavam ali. Muito importante isso que você falou. O objetivo ali, vamos para a parte da nossa conclusão, da nossa lição. Por que Deus pede para ele ser adorado de forma exclusiva? Para a gente não sofrer. A gente não tem uma expectativa de que aquilo que você idolatra vai te suprir na sua expectativa. E Deus é o único infalível. Por mais que você tenha uma admiração profunda por uma pessoa das redes sociais, de uma autoridade de governo, uma pessoa da mídia, de alguma forma essa pessoa vai em algum momento, vai se surpreender de uma forma negativa. E Deus nunca vai te abandonar, nunca vai nos deixar a sós. Então, concluindo nossa lição aqui, fica o nosso recado para vocês que, conforme está pedindo aqui na Bíblia, em Êxodo, passe para as próximas gerações tudo o que Deus fez na sua vida, os milagres que Ele fez, como Ele te abençoou, como Ele mantém o seu lar, e que a gente também possa, de uma forma, entender que a Páscoa está muito além dos ovos de chocolate. A Páscoa significa liberdade. Liberdade não somente de um povo, mas liberdade de pecado rumo à Canaã celestial. Esse é o nosso apelo. E vamos então orar a Deus? Querido Deus, agradecemos por ser nosso mantenedor, nosso criador e nosso libertador. Que nós possamos entender a Páscoa como realmente o grande momento da virada na nossa humanidade. Um momento que passamos de meros escravos para pessoas que podem atingir a liberdade em Cristo. Isso é o que nós te pedimos. Amém. Muito obrigado, Thalita. E para você aí de casa, seja bem-vindo. Quando você quiser, visite aqui a Avenida Chibaraz 185 em Moema e você será muito bem recebido. Muito obrigado. Até a próxima semana.